A igreja crê assim, diga amém. Então fique de pé, tome na mão a palavra do Senhor e vamos receber a serva de Deus. Se puder melhorar o retorno deste microfone do culto, vai ser uma maravilha, meu filho. Deus te abençoe. Quem está feliz com Jesus, diga glória a Deus. Glória a Deus. Quem está feliz com Jesus, diga glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Gostaria de saudar a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. E gostaria de pedir toda a igreja para abrir as vossas Bíblias em João 4, versículo 23 e 24. Quando vocês estão procurando, eu gostaria de fazer meus agradecimentos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao meu Deus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Mestre dos Mestres, o meu Salvador. É por causa dele, do meu Deus, que eu estou aqui nesta noite, para poder falar da sua palavra, falar do seu amor para vocês. Também gostaria de agradecer aos meus pastores, pastor Júnior e pastora Isabelle, da igreja de Frame. Também agradecer aos pastores, pastor Sérgio, pastor Elisângela, por essa oportunidade, por estar confiando essa palavra para mim nesta noite. Também gostaria de agradecer a missionária Juliana. Juliana, eu quero dizer para você que você foi um instrumento do Senhor. Porque é uma promessa do Senhor que está se cumprindo na minha vida nesta noite. E você foi usada para poder me dar essa oportunidade. E eu sou grata a Deus. E tudo que você está fazendo, Deus vai te recompensar. Deus vai te usar, o seu grupo vai crescer. Vão dançar na unção. Vão abençoar a vida da tua igreja, de todos que assistirem. Que Deus te abençoe. Também gostaria de agradecer aos meus pais, a minha família, pastor Cristiano e pastora Luzia, que estão aqui nesta noite. Eles são exemplos de vida para mim. Eles me ensinaram a palavra do Senhor, me ensinaram a caminhar no caminho certo. Eu sou grata a ele também, a missionária Bia, que está ali junto com ele e meu esposo. Que ele é uma bênção, me apoiando sempre. Também gostaria de agradecer, elas não estão aqui. São as girls que falam, que eu faço parte do grupo. Sou líder delas, junto com a Poliane. Elas não podem estar aqui, porque elas estão apoiando o culto de jovens lá em Frame. Mas eu não poderia deixar de falar delas. Porque se eu estou aqui nessa noite é por causa que elas me ensinaram. Elas são uma bênção na minha vida. E tudo que eu sei é por causa delas. Elas fazem parte dessa vitória. Elas fazem parte dessa bênção. Eu quero agradecer cada uma delas. Elas não estão aqui, mas estão no meu coração. E eu sei que elas estão lá intercedendo por mim. E dizer que eu amo cada uma delas. Porque elas são uma bênção. São 12 praticamente meninas que a gente lidera ali em Frame. E elas são cada uma muito especial para mim. Então vamos para a palavra do Senhor. João 4, 23 e 24. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para os seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores adorem em espírito e em verdade. Amada igreja, poderia cantar. A irmã Larissa confirmou minha palavra. A irmã também que deu a palavra no começo confirmou essa palavra. E ela falou que Deus procura aquela adoração que vem do coração. E Deus usou a vida dela para confirmar essa palavra que Deus me deu esta noite. E o tema da minha mensagem desta noite é adoradores segundo o coração de Deus. Aleluia! Adoradores segundo o coração de Deus. Aleluia! Glória a Jesus! Adoração significa amor insensível, oculto a alguém, reverência. Ou seja, a adoração é um ato de reverência a Deus. E uma expressão mais profunda que eu e você podemos dar para Deus. A adoração tem um poder muito grande. A adoração através do louvor, através da dança, causa um impacto muito lindo nas regiões espirituais. Vocês que adoram, vocês têm o poder de abençoar, vocês têm o poder de profetizar, vocês têm o poder de tocar a vida daqueles que necessitam. Se você adorar a Deus com todo o seu coração, almas vão ser entregar aos pés do Senhor, almas vão ser curadas, almas vão sair restauradas. Quando você é cheio, revestido da presença
Deus, almas são transformadas através da tua adoração. Não porque nós merecemos, não. É porque a glória de Deus está sobre as nossas vidas. Porque a presença de Deus está fluindo da tua vida. E através dessa adoração, desse fluir, almas estão sendo tocadas, restauradas, através da sua adoração. E é isso que eu gostaria de falar para vocês. Sobre uma adoração que é segundo o coração do Pai. Gostaria de dar um exemplo de um servo de Deus, que foi um homem segundo o coração de Deus. Vocês todos conhecem que é Davi. Davi foi chamado um homem segundo o coração de Deus. Davi, ele era um adorador, um excelente músico. Compôs vários salmos de louvor e adoração ao Pai. E ele foi chamado de um homem segundo o coração de Deus. Davi alcançou o coração de Deus, primeiro com a sua adoração, segundo com a sua humildade, terceiro com a sua sinceridade e por último pelo seu arrependimento. Por isso que ele era considerado um homem segundo o coração de Deus. Quando Davi adorava, os demônios não podiam permanecer naquele lugar. Os demônios tinham que fugir por causa que a adoração de Davi era verdadeira e pura. Os demônios não podiam ficar naquele lugar. Os demônios tinham que correr e fugir por causa daquela adoração. E é isso que Deus quer. Que a nossa adoração faça os demônios fugirem. Que os demônios corram e que a alma seja tocada através do nosso louvor. Que a alma seja restaurada através da nossa adoração. Não se encontra no Antigo Testamento um homem como Davi. Você não escuta na Bíblia, você não lê na Bíblia dizendo Jesus, filho de Moisés, Jesus, filho de Abraão, Jesus, filho de Jacó. Mas você escuta dizendo Jesus, filho de Davi. Você escuta dizendo Jesus, filho de Davi. Para você ver quão grande é este homem diante de Deus. Glória a Jesus. Davi, ele tinha fé no Deus que ele servia. Davi foi o maior guerreiro da sua época e o maior entre os reis de Israel. Então vocês podem ver um exemplo de um adorador, um exemplo de um guerreiro, um exemplo de um servo de Deus, que ele cria no Deus que ele servia, que ele não temia Golias, não temia exército, ele cria no poder do Deus que ele servia. Aleluia! E é com esses exemplos que a gente pode tomar as nossas vidas como os adoradores. Para a gente ser adoradores, segundo o coração de Deus, a gente tem que se entregar. A gente tem que confiar no Deus que a gente serve. A gente tem que falar, Senhor, eu não sou nada, então és tudo. Eu sou somente um instrumento. Davi sabia que o único rei de Israel era Deus. Ele sabia que ele não era nada. Ele era somente um canal. Ele estava só ali representando Deus ali para o céu, mas ele sabia que o único digno de toda adoração era Deus. Aleluia! E eu gostaria de dar para vocês uns exemplos de que um adorador, segundo o coração de Deus, tem que ter. Essa palavra também falou muito no meu coração. Porque antes de poder falar para vocês, Deus falou muito no meu coração também. E o primeiro ponto que eu gostaria de falar, para a gente ser um adorador segundo o coração de Deus, a gente tem que ter uma vida de santidade. Verdade. A gente tem que ter uma vida de santidade. A palavra de Deus fala, sede santo, porque eu sou santo. Davi, ele não quis começar o seu reinado sem a presença de Deus. Davi se preocupava com a presença de Deus. Ele que planejou tudo antes para poder construir o templo. Ele não pôde ter feito o templo, mas ele preparou tudo. Ele preocupava com a arca do Senhor. Todo mundo sabe o quanto ele soltou de alegria quando a presença de Deus, quando a arca de Deus estava sendo traga para Israel. Então Davi prezava a presença de Deus. Então, para a gente poder ser um adorador segundo o coração de Deus, a gente tem que ter santidade. A gente tem que estar limpo, a gente tem que estar revestido pelo sangue do Senhor. A gente tem que ter o caráter de Deus. A gente precisa ter o caráter de Deus. Para a gente ter o caráter de Deus, a gente precisa ser santo como Ele é. Então, para você ser um adorador, segundo o coração de Deus, antes de tudo, você tem que estar em santidade. É verdade, Pai. Outro ponto que eu gostaria de deixar para vocês
é que um adorador sempre tem que dar o seu melhor. Sempre tem que dar o seu melhor e ter dedicação. Segundo Samuel 6:14 ao 16 diz assim: E Davi dançava com todas as suas forças. Ele dançava com o quê? Todas as suas forças. Isso. Diante do Senhor. E estava Davi cingido do épodo de linho. Assim Davi e toda a casa de Israel subiram, trazendo a arca do Senhor com júbilo. E ao som de trombetas, quando entrava a arca do Senhor na cidade de Davi. Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela, e vendo o rei de Davi saltando e dançando diante do Senhor, desprezou no seu coração. Dançava com todas as suas forças. Quer dizer, ele estava dando o seu melhor para o Senhor. Ele estava dando tudo com suas forças. Ele não estava preocupado com o que as pessoas iam pensar, o que as pessoas iam achar dele. Não, ele estava dando o seu melhor para Deus naquele momento. Davi entrava pulando e saltando na presença do Senhor. Então, nós que estamos na frente de um louvor, de uma adoração, a gente sempre tem que dar o nosso melhor. A gente sempre tem que dar a nossa dedicação para Deus, porque Deus não merece qualquer coisa. Deus não merece um sacrifício que não nos custe nada. Deus merece o nosso melhor, todo o nosso ser, porque o mundo lá fora, eles se preparam praticamente um ano para uma festa mundana, para entregar uma festa para o diabo. E por que nós, que servimos ao Deus Todo-Poderoso, temos que entregar a Deus uma adoração qualquer, de qualquer jeito? A gente não pode fazer isso, porque o diabo não é digno de adoração. O único que é digno de adoração verdadeira é o nosso Rei, o nosso Salvador, Jesus Cristo, nosso Deus. Então, para Deus, a gente tem que sempre dar o nosso melhor. Às vezes as pessoas podem olhar assim e ver: nossa, deve ser muito simples fazer parte de um grupo de coreografia, é somente ensaiar uma vez na semana, prepara uma música. Não, gente, é um trabalho muito importante, é um trabalho muito sério, que leva tempo. A gente tem que estar buscando de Deus, porque a gente aqui não estamos oferecendo um espetáculo, a gente não está aqui dançando para ninguém, nós estamos oferecendo para Deus. Então, para Deus, a gente sempre tem que fazer o melhor para Deus. Se precisa levar tempo, prepare, tire esse tempo para entregar a Deus. E seja como Davi, dê o seu melhor com todas as suas forças. Nesse versículo também mostra que um adorador segundo o coração de Deus tem que ter humildade. Davi não se preocupou que ele era rei. Ele não quis nem se preocupar com se ele era rei, qual era o cargo dele, qual o título dele. Não. Ele quis adorar o Deus verdadeiro. Ele saltava, ele pulava de alegria, colocou uma roupa simples, porque roupa não representa nada. Sim, é bonito, nós estamos dançando com uma roupa bonita, mas a roupa não significa nada. O que importa é a presença de Deus. É a unção de Deus na sua vida. É o poder de Deus na sua vida. A roupa somente é algo mais. Mas o que é mais importante é a presença de Deus. É a sua adoração tocar o céu. É a sua adoração abrir as comportas do céu e o céu descer aqui na sua igreja, aonde você estiver. Mas a gente tem que ser humilde. A gente nunca pode estar se achando que somos melhores. Quando você for adorar a Deus, sempre diga: Senhor, menos de mim e mais de ti. Quem vai aparecer não vai ser eu. Quem vai aparecer é a tua presença. Senhor, coloca os teus anjos à tua presença, que eu diminua e que tu cresça, porque sem ti não somos nada. É isso que o verdadeiro adorador tem que ter no seu coração. É humildade, se entregar totalmente ao Senhor e dizer: Senhor, me usa. Faz conforme o teu querer e não o meu. E a gente tem que ter esse espírito de humildade. Davi reconhecia que Deus era o verdadeiro rei de Israel e que ele não se tratava simplesmente só de um representante dele. Então Davi sabia que o único rei, que o Todo-Poderoso, que era o único digno de adoração, era o Deus vivo. Então, irmãs, a gente tem que ter uma vida de santidade. A gente tem que sempre dar o nosso melhor para Deus. E a gente sempre tem que ter humildade na presença de Deus. Se o seu grupo cresce, se a sua coreografia dança bem, se a coreografia quando você dança ou quando você canta, a alma seja tocada, não pense que é você. Pense que é Deus que está usando você como instrumento. Pense, Senhor, eu sou somente ser um canal. Eu sou somente um instrumento
momento, eu não sou nada. Eu não sou nada. Quem está sendo aqui presente é tu, Senhor. Aleluia! É isso que nós temos que ser. Se entregar a Deus totalmente e dizer, Senhor, tu faças, porque eu não posso. Tu podes, mas eu não posso. Então faz, Senhor, as tuas maravilhas. Glória ao teu nome, Jesus. Amém. Outra coisa que a gente precisa ter para ser um adorador segundo o coração de Deus é uma intimidade com Deus Todo-Poderoso. Você tem que conhecer a voz do seu mestre. Você tem que ter uma intimidade com Deus. Quando Deus falar contigo, você tem que saber entender a voz dele. Então a gente precisa ter uma intimidade. Para ser segundo o coração de Deus significa ter a forma do coração de Deus. Ou então, seja, você está sendo criado de Deus. Você está sendo um instrumento criado de Deus. Para a gente ter uma vida de santidade, a gente precisa estar em uma vida de oração. A gente precisa ter uma comunicação com o nosso Pai, com o nosso Todo-Poderoso. A gente precisa ter uma vida de jejum. E a gente precisa ter uma leitura da palavra de Deus. Porque dançar é a menos algo que a gente está fazendo. Mas não adianta nada você estar aqui fazendo passos maravilhosos, lindos, mas se você não tem uma vida de oração, se você não tem uma vida de oração, de jejum, de sacrifício, se você não sabe ouvir a palavra de Deus, não sabe buscar do Senhor, porque quando a gente está dançando aqui, a gente está profetizando algo. Se vocês não sabiam disso, você está profetizando para a sua igreja cura. Quando você fala receba cura, receba unção, você tem que estar vivendo aquilo. Para você falar seja curado, você tem que estar com a autoridade de Deus. Você tem que estar revestido do sangue do Senhor. Então você tem o poder de abençoar a igreja. Aleluia! Você tem o poder disso. O sempre que eu falo com as meninas da minha igreja, gente, o que eu mais quero é ouvir testemunho. Não de pessoas falando que a gente dançou bem, ou que a nossa roupa está bonita, ou que nossos passos foram maravilhosos. Não, porque isso não é de menos. O que eu quero ver a igreja dizendo, olha, eu fui curada. Olha, eu fui transformada. Eu entreguei a minha vida através da tua adoração. Assim como a missionária irmã Larissa falou. Ela sentiu a diferença naquela adoração. Então é isso que a gente tem que tentar buscar do Senhor. Não é elogios, porque aqui não é um espetáculo. Aqui não é um show. Aqui é uma adoração para o Senhor. Então a gente tem que começar a procurar, Senhor. Será que as almas estão sendo tocadas? Será que as almas estão sendo transformadas? É isso que a gente tem que buscar. Mas para isso você precisa ter uma intimidade com Deus. Você precisa ouvir a voz do Mestre. Você precisa ter uma intimidade. É na oração que você conversa com seu Pai. É que você se declara dizendo para Ele que você não é nada, que o que Ele é tudo. E aí é que Deus começa a te exaltar. Aí é que Deus começa a te honrar e te ungir para abençoar a vida da igreja e a vida das pessoas. Então a gente tem que ter uma intimidade com o Pai, orando, jejuando e lendo a palavra de Deus. Líderes que estão aqui, sempre ponha isso em primeiro lugar com as suas lideradas. Antes de tudo, tira um momento de oração, tira um momento de estudo e tira um momento de consagração diante do Senhor. Porque se você não faz isso, comece a fazer que você vai ver a diferença. Você vai ver um mover, você vai ver algo diferente. E outra coisa, gente, a gente estamos aqui adorando o Senhor. Então se Deus te levar para pular, para soltar, para correr, corra. Não preocupe com parte, não preocupe com o que os outros vão pensar. Mas preocupe que o Deus vivo vai pensar. É isso que a gente tem que fazer. Se tem vontade de correr, corra. E se tiver que cai. Não estou nem preocupado, que eu quero oferecer uma adoração verdadeira ao Senhor. Então, para isso, a gente tem que ter uma intimidade com Deus. Uma intimidade com o nosso Pai. Outro ponto muito importante, para ser um adorador segundo o coração de Deus, nós temos que nos arrepender e fugir do pecado e das coisas que não agradam a Deus. A gente tem que dizer não para o pecado e sim para Jesus. Porque o ministério da adoração, o inimigo tenta de todas as formas te atrapalhar, tirar do foco. E começa, parece que eu estava prestando atenção que toda vida quando eu ia adorar a Deus no domingo, alguma coisa acontecia, algum problema, e alguma coisa dava errado, eu chegava atrasada e eu falava, inimigo, eu estou derrotado. Porque eu vou adorar a Deus com o meu melhor. Então o inimigo ele tenta de todas as formas para poder atrapalhar a sua adoração. Então a gente tem que aprender a nos arrepender e fugir do pecado
pecado e das coisas que não agradam a Deus. A gente tem que ter um testemunho de vida. A gente não pode ter um testemunho de vida somente aqui dançando aqui na igreja ou cantando aqui na igreja. A gente tem que ter um testemunho de vida na escola, no trabalho, aonde você estiver. Porque você, para ser chamada um adorador segundo o coração de Deus, você tem que mostrar que você é um adorador segundo o coração de Deus. Você tem que ter uma vida de testemunho no modo de você falar, no modo de você pensar, no modo de você se vestir. Porque a gente tem que mostrar quem a gente é. Porque às vezes só o seu testemunho fala mais alto. Às vezes você não precisa nem falar nada, mas a forma que você age, a forma como você anda, a forma que como você fala, as pessoas veem a diferença. As pessoas veem aquele ali um adorador. Aquele ali é um servo do Senhor. Então a gente tem que ter uma vida de testemunho. A gente tem que estar fora da desunião, desobediência, rebelião e confusão. Nós trabalhamos com grupos, cada uma tem uma forma de pensar, cada uma tem um jeito de dançar, tem um jeito que acha melhor. Ah, não, assim tá feio. Ah, não, esse lado é melhor. Ah, essa roupa, não gostei da cor. Irmão, é o inimigo querendo atrapalhar. Já vai repreendendo. Vai orando e vai falando, vai pedindo a Deus sabedoria e discernimento para você se lidar. Porque o inimigo está querendo colocar desunião. Ah, você fala comigo assim? Você gosta mais dela? Ah, você põe ela na frente e põe ela lá atrás? Irmã, não procura um lugar onde você dança. Você dança à frente, você dança atrás. Procura que você está adorando a Deus. Procura que você está adorando a Deus e onde você estiver. Deus vai te ver. Deus vai te olhar. Você pode estar lá na cozinha, mas Deus vai te ver. Então, espírito de desunião, espírito de desobediência com a liderança. Às vezes eu falo para as meninas, olha, a gente somos falhos, então nós estamos aprendendo, mas respeita a liderança. Se a líder falou, não vamos, não vai. Se a líder falar, não é assim, não é assim. A líder pode estar errada, às vezes, no modo de falar ou do jeito que ela pode ter expressado. Mas Deus está usando ela como instrumento para abençoar a vida de vocês. Eu faço parte da coreografia desde os meus 13 anos. Já sou líder, não sei nem quanto tempo, Deus me colocou na liderança. E eu aprendi muito com elas. E eu sei que elas também estão aprendendo comigo. Então eu sei que às vezes é difícil entender. Mas não preocupa, você não tem que preocupar em entender. Só faça a vontade de Deus. Então quando vir desunião, desobediência, rebelião, confusão, você já sabe que é coisa do inimigo. Já vai repreendendo. Que é inimigo? Está derrotado no nome do Senhor, já está embaixo dos nossos pés. A nossa adoração vai fluir, a nossa adoração vai chegar no trono dos tronos. Deus vai sentir a adoração como um cheiro suave. Porque é isso que o inimigo quer. Ele quer atrapalhar de todas as formas. Então a gente tem que ter uma vida no altar e fugir das coisas que não agradam a Deus. Outra coisa, quando a gente erramos, a gente tem que saber confessar a Deus. A gente tem que falar para Deus, Deus, eu errei. Porque Davi, ele aprendeu muito com seus erros. E foi ali que Deus viu no coração dele. Ele viu o arrependimento, ele se humilhou, ele se entregou, Senhor, eu pequei. Jéssica, missionária Jéssica, como é que pode? Um homem como Davi, que ele adulterou, ele pecou, pode ser um homem considerado no coração de Deus. Mas Davi errou. E ele soube se humilhar, ele soube se entregar na presença de Deus. E Deus viu o coração dele verdadeiro. Ele viu que a adoração dele estava sendo pura, que ele estava se entregando, que ele estava arrependido. Então a gente tem que se arrepender. Quando a gente dança a Deus aqui, a gente nunca pode dançar de qualquer jeito. A gente nunca pode achar que é normal você estar com raiva de alguém, porque Deus fala que a gente não pode vir oferecer a nossa oferta antes de conversar com aquela pessoa. Então, irmão, a gente tem que sempre confessar. Porque às vezes, por causa de uma, a adoração não pode fluir. Você sabia? Às vezes a líder não pode saber o que está acontecendo com você. Mas Deus sabe o que está acontecendo. Então a gente tem que saber confessar, a gente tem que saber arrepender. Porque às vezes a adoração não pode fluir, não pode chegar ao céu por causa de uma. Porque quando a gente dança num grupo, a gente é um só. A gente está unido. Então quando uma sofre, as outras têm que sofrer também. Quando a uma está errada, você sempre tem que tentar pedir ajuda para alguém. Mas nunca dance na presença de Deus de qualquer jeito, antes de você se arrepender a Deus. Nunca dance a Deus achando que não tem nada a ver. Porque não, gente, tem que ver sim, a gente tem que estar limpo, puro. E aí que entra a santidade, aí que entra a intimidade com Deus.
Porque quando você tem uma intimidade com Deus, vai te incomodar. O Espírito Santo vai te incomodar. Quando você vestir uma roupa que não agrada a Ele, Ele vai te incomodar na forma que você fala. Então, para isso, você tem que ter criatividade com o Espírito Santo. Então, diga não para o pecado, diga sim para Cristo. Porque quando você diz não para o pecado, Deus começa a te exaltar, Deus começa a te usar, a adoração começa a fluir e a alma começa a ser tocada através da sua adoração. Deus descobriu em Davi um exemplo de adorador. E ele viu que ele era um adorador verdadeiro, porque ele acreditava no Deus que ele servia. E ele sabia se arrepender. Um adorador segundo o coração de Deus tem que ter a unção de Deus sobre a sua vida. Salmos 89, 20 diz assim: achei a Davi, meu servo, com um santo óleo ungido. Nós precisamos estar cheia da unção de Deus. A gente tem que estar revestida da unção de Deus. A gente precisa ter a unção de Deus para se lidar com as setas, com os problemas, com a barreira. A gente tem que ter a unção de Deus para poder expulsar os demônios. A gente tem que ter a unção de Deus para a nossa adoração transmitir a presença de Deus. Para a sua adoração transmitir a presença de Deus, você tem que estar revestido do Senhor. Você tem que estar revestido da unção de Deus, assim como Davi era. Davi, ele era cheio da sua presença, cheio da presença de Deus, cheio do santo óleo do Senhor. Agora me veio também uma passagem que fala assim, que mesmo Davi sendo ungido, ele não deixou de servir o seu pai. Ele não deixou o seu trabalho como pastor. Então, quando Deus começar a te usar, quando Deus começar a te usar como instrumento para tocar almas, para tocar vidas, mas nunca se esqueça que o único que é motivo desse tudo estar acontecendo é o Deus Todo-Poderoso. Porque a gente não somos nada. A gente não somos nada sem a presença de Deus. Mas com a presença de Deus você pode derrubar o Golias. Com a presença de Deus você pode fechar a boca dos leões. Com a presença de Deus você pode andar sobre o mar. Com a presença de Deus você pode adorar e a alma ser tocada, restaurada, transformada, liberta, cheia do santo, poderoso sangue de Jesus. Nós precisamos começar a preocupar se nós estamos tocando o coração de Deus. A gente não tem que preocupar com o que as pessoas estão achando, porque vão se levantar muitos Mical aí para poder atrapalhar. Vai levantar muitos Mical para poder te criticar, para te dizer que você não vai conseguir, para te dizer que você não pode, para você que você não é capaz, para dizer que você é muito nova, para te dizer que você é muito velho, para te dizer que você não tem escola. Deus não preocupa com isso, porque Deus preocupa com o seu coração. Deus não vê como o homem vê. Deus não vê como ele vê o coração. Ele vê o coração, isso que importa. Então, quando se levantar as Mical querendo te desprezar, querendo te apontar o dedo, você fala: olha, eu estou coberto pelo sangue do Senhor, e nada poderá me tocar, nada poderá me atrapalhar de oferecer uma adoração verdadeira ao nosso Deus. A dança para Deus tem que ser uma forma de gratidão, uma forma perfeita para Deus. Porque, como eu falei, a adoração ela causa impacto nas regiões espirituais. A sua adoração tem que causar impacto na sua vida, primeiramente, e na vida daqueles que estão te assistindo, na vida da tua casa, na vida do teu trabalho. Porque quando você passar assim, ali vai uma adoradora. Ih, aquela ali é uma adoradora. Ali é uma adoradora. Segundo o coração de Deus, ali vai uma adoradora. Nem chega perto dela. E quando você entrar pela porta dos demônios, você sai pelo lado. Pela outra. Porque você está sendo um adorador segundo o coração de Deus. E é isso que a gente tem que preocupar. A gente tem que preocupar de oferecer o nosso melhor. A gente tem que ser apaixonados, desesperados, doido pela presença de Deus. A gente tem que pensar em mais nada se não for a presença de Deus. Mas para isso, como eu falei para vocês, para você ser um adorador segundo o coração de Deus, você precisa ter uma vida de santidade. Você precisa dar o seu melhor para Deus. Você precisa ser humilde. Você precisa ser humilde. Assim, mesmo Davi sendo ungido rei, ele serviu o rei Saul e ele continuava com o seu trabalho. Ele poderia muito bem dizer assim: não, agora eu sou ungido rei, porque eu não vou trabalhar mais de pastor, não. Agora eu sou rei. Não. Ele quis
ele quis ver, ele viu, na verdade, que ele não era nada, que Deus que estava fazendo tudo através da vida dele. Então a gente tem que ser humilde e a gente tem que ter uma intimidade com Deus. Temos que fugir do pecado e das coisas que não agradam a Deus. E por último, nós temos que ter a unção de Deus. Aleluia! Nós temos que ter a unção de Deus nas nossas vidas. Nós temos que estar revestida, cheia da presença de Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Porque quando nós dançamos, nós não dançamos para receber elogios. Nós dançamos no desejo de sentir e ver a glória de Deus. Nós queremos ver a glória de Deus. Nós queremos ver o céu se abrindo, o céu descendo aqui na terra. É isso que nós queremos.